Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Estamos agora no programa Verdade da Fé. É uma alegria estarmos aqui com nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. E, para iniciar nosso programa de hoje, gostaria de convidar os nossos ouvintes à oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Santíssima Trindade, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começamos a nossa oração exatamente com as palavras: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente quando falamos em nome do Pai, quer dizer, estamos enunciando a direção de quem estamos a fazer. E estamos a fazer através das três pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente a nossa fé nos faz, que foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, a crer na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na segunda parte da nossa oração, nós saudamos a Maria Santíssima na sua relação com a Santíssima Trindade. Maria Santíssima é filha bem-amada do Eterno Pai. E Maria Santíssima é a mãe de Deus Filho. E Maria Santíssima é a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Sendo um só Deus em três pessoas. Então, nós vemos a relação dessas três pessoas com Maria Santíssima. Nós cremos em um só Deus. Dizemos isso. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. E as três pessoas divinas revelam-se no batismo de Cristo. O Pai, pela voz descido do céu. O Filho, como batizado. E o Espírito Santo, sob a forma de pomba. Nós encontramos, então, isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16. Então, nós cremos na Santíssima Trindade. E a Trindade é um Deus em três pessoas. O número 3 encontra-se frequentemente vezes no mistério da religião. Há três habitações das almas depois da morte: céu, inferno e purgatório. Há três partes principais na missa, três elementos em cada sacramento, três pessoas na Sagrada Família. Jesus Cristo esteve 3 horas na cruz e 3 dias no sepulcro. A sua vida pública durou 3 anos. Está revestido a tríplice dignidade de sacerdote, de rei, de profeta.
O número 3 encontra também certos fenômenos na natureza. Há 3 reinos na criação: mineral, vegetal e animal. 3 estados dos corpos: sólido, líquido e gasoso. 3 divisões no tempo: passado, presente e futuro. Os místicos comentam também o número 4 dos mistérios. Há 4 evangelhos, há 4 virtudes cardeais, 4 rios no paraíso, 4 pontos cardeais, de onde os anjos convocam os homens para o juízo. O gênero humano esperou o Salvador durante 4 milênios. O templo de Jerusalém tinha 4 lados. Assim também o número 7. Aos 7 dias da criação, são 7 sacramentos, 7 obras de misericórdia, 7 virtudes morais, 7 dons do Espírito Santo, 7 ordens eclesiásticas, 7 petições do Pai Nosso, 7 palavras de Cristo na cruz. Mistérios estes que contribuem todos para a nossa semelhança ou para a nossa união com Deus. O número 7 encontra também no símbolo da natureza. Por exemplo, são as 7 as cores do arco-íris, 7 notas da escala. Porém, o número 3 é o número divino. O número 4, o número da criação. O número 7, 4 mais 3, representa a união do Criador e da criatura. Então, nós vemos que Deus faz a sua assinatura na natureza. Quando vemos a questão da criação e serem divididos em 3 partes, isso mostra exatamente como Deus está assinando, mostrando para nós. É-nos impossível, com a nossa fraca razão, compreender essa verdade. Por isso chama mistério, mistério da Santíssima Trindade. E não é impossível compreender como 3 pessoas divinas não pode ser senão um Deus. E, portanto, a identidade aparece de 3 e de 1. A Trindade é incompreensível e inexprimível, diz o concílio, o 4º concílio da Latrão. Conta-se que Santo Agostinho encontrou um dia, à beira-mar, uma criança que lançava água no mar num buraquinho. Manifestou o santo a sua admiração e as crianças lhe respondeu: mais depressa meteria o mar nesse buraquinho do que tu compreenderias o mistério da Santíssima Trindade. Quem olha o sol deslumbra-se, e quem persiste em olhar se cega. Assim sucede com mistérios da religião. Quem pretende compreendê-lo deslumbra-se, e quem se obstina em prescrutar perderia totalmente a fé, ensina Santo Agostinho. Quem se recusa a crer nesse mistério sob o pretexto de que não compreende, seria como um cego que negasse a existência do sol por não o ver. Aliás, na própria natureza há uma multidão de coisas que nós somente incapazes de explicar. Que é a luz, a eletricidade, o magnetismo, o crescer das plantas? Nós ignoramos, podemos às vezes usar disso, mas sabemos tão pouco. É que isso ainda, em confrontos com os 430 bilhões de vibrações, que segundo se diz, faz o éter, segundo quando apresenta a cor vermelha, ou este número compreendemos, se dobra quando vemos a cor violeta. E note-se que para contar um só bilhão seria preciso 20.000 anos. Com mais razão, nós devemos confessar incapazes de compreender o que se refere-se a Deus. Vós sois grandes, ó Senhor, impenetráveis os nossos pensamentos. Só poderíamos compreender a Deus se nós mesmos fôssemos Deus. Podemos, contudo, por meio da razão, iluminada pela fé, chegar ao conhecimento muito útil do mistério. Considerar certas analogias da natureza.
Citemos algumas, por exemplo, muito imperfeitas. O céu vê-se no céu. O sol se vê no céu, na água e no espelho. Vê-se, pois, 3 sóis, apesar só haver um. O raio branco de luz pode compor-se em vermelho, amarelo e azul, e, portanto, ao mesmo tempo, um e tríplice. A ametista, pedra de Santo Isidoro, brilha de 3 cores diferentes segundo o lado de quem a observa. É púrpura, é violeta e é róseo, sem ser mais que uma só pedra. A água é, em diferentes momentos, sólida, líquida, gasosa. A água da nascente, do regaço, do rio é a mesma água, mas tem nomes diferentes. O globo luminoso do sol, os raios que dele emanam, o calor que produzem, são 3 coisas numa só. A alma tem em si a trindade do ser, do conhecer e do querer. 3 homens podem ter a mesma ideia. Os sábios incrédulos fazem a seguinte objeção: é impossível que 3 sejam 1 e que 1 seja 3. Eles enganam-se acerca do ensino da igreja, blasfemam do que ignoram. Porque a igreja não diz que 3 pessoas são uma pessoa, mas sim que 3 pessoas são uma só substância. Então, há uma diferença. A substância é Deus, é um só Deus. E pessoas são personalidades, integridade. E hoje é muito mais fácil nós entendermos o que seja uma pessoa, uma personagem, e porque há um sentido do que é uma pessoa. E depois vem a questão da relação. O exemplo: João é filho do Paulo. Então, João, nesse caso, é filho. Mas o João é pai do Fábio. Então, há uma relação com Paulo como pai, como filho, e agora com o Fábio, que ele é pai. E é casado com a Maria. Então, uma outra relação, esposa. Então, vemos, ele é pai, ele é filho e ele é esposo. Então, uma mesma pessoa em relação a outras pessoas. Veja só. Então, se o Paulo, o João, é casado com a Maria e tem um filho que é Fábio, Fábio é filho da Maria. Entendeu? Então, vemos assim a relação que há os 3, em relação também ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós vamos atribuir a cada uma dessas pessoas uma situação, apesar que a substância, que é Deus, continua sendo a mesma. Gostaria desse momento oferecer uma música aos nossos ouvintes. Caminhando na praia deserta, me via a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava com uma concha colocar
me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade, todo o seu mistério. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa. A culpa onipresente não mancha tua aurora. Venceste a vil serpente, protege-nos agora. Rádio Voz do Coração Imaculado, FM 107,7, no ar para amar. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Nós já falamos sobre Deus, como os atributos de Deus, da sua bondade, da sua onisciência, do seu poder. E agora estamos falando da Santíssima Trindade. Como nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou a Santíssima Trindade, dizendo aos apóstolos: ide por toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Ora, então nós vemos que é necessário nós cristãos, para termos a nossa salvação, temos a fé na Santíssima Trindade. E é o mistério em que há um só Deus, Deus é um só, mas há três pessoas. E as três pessoas divinas têm em comum a substância, as qualidades e as obras. Portanto, não há três deuses, mas um só Deus. O Pai não é, pois, o Filho, porque difere quanto à pessoa, mas não é outro ser, porque não tem outra substância. As três pessoas são, portanto, igualmente eternas, oniscientes, onipotentes e perfeitas. Cristo, falando do seu regresso para junto do Pai, dizia: o Pai é maior que eu. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 28. Mas referia-se à sua humanidade. A criação do mundo, a redenção e a santificação da humanidade
foram, pois, realizadas pelas 3 pessoas em comum. Contudo, é costume dizer que Deus Pai criou o mundo, Deus Filho salvou o mundo, Deus Espírito Santo santificou o mundo. Mais adiante daremos as razões de dizer isso. Ora, mas veja só, é um só Deus. Então, foi Deus Criador, Deus Redentor, Deus Santificador. Mas atribuímos a diferença em relação à ação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. As 3 pessoas divinas só se distinguem pela origem. O tronco da árvore sai da raiz e o fruto provém de ambos. O mesmo se dá com as 3 pessoas divinas. O Pai não tem origem e não procede da pessoa alguma, mas o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede de um e do outro. Para designar a ordem da processão, chama-se então o primeiro ao Pai como primeira pessoa, ao Filho como segunda, e do amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Mas é preciso notar bem que não se trata de sucessão no tempo. O Filho procede do Pai desde toda a eternidade. Assim também a processão do Espírito Santo de um e do outro é eterna. Porque se o tempo produzisse alguma coisa em Deus, esse deixaria de ser imutável e assim deixava de ser Deus. O Filho é gerado do ser eterno do Pai antes de toda a criação, como vemos no Salmo 109, do seguinte modo: Deus, pelo conhecimento de si mesmo, gerou uma imagem consubstancial, assim como o nosso pensamento produz uma imagem, uma ideia no nosso espírito. As comparações que seguem vão ajudar-nos a entender. O fogo gera o clarão, e este aparece ao mesmo tempo que o fogo. Se existisse um fogo eterno, existiria um clarão eterno. Assim ensina Santo Agostinho. Ora, diz a Escritura, o Filho é o esplendor da luz eterna, o esplendor da glória do Pai. Quando os alunos adquirem perfeitamente a ciência do Mestre, possuem o mesmo conhecimento, a mesma ciência, mas com essa diferença, que a ciência do Mestre é a ciência da origem e a dos alunos é ciência comunicada. Assim o Pai e o Filho têm a mesma substância, sabedoria, com essa diferença, que a do Filho foi comunicada desde toda a eternidade. Assim ensina São Clemente de Alexandria. Às vezes fica um pouco confuso quando nós falamos, mas pensemos um pouco. Acende-se um fogo. O fogo é a divindade. Nessa divindade vemos a chama, que é o Pai. Essa chama ilumina, que é o Filho. E essa chama também aquece, que é o Espírito Santo. Toda analogia, toda comparação é sempre falha. Lógico que nós queremos esclarecer a possibilidade de uma coisa, então que tem uma substância, ter várias características. E no caso assim, uma substância que é Deus, a divindade, tem assim características do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas. Uma luz pode acender-se noutra sem que esta diminua a claridade. Assim o Filho procede do Pai sem lhe tirar coisa alguma. O Filho de Deus é também chamado seu verbo, palavra.
no Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele é a palavra falada, é a palavra falante da substância divina. A palavra é a expressão fiel do pensamento, e o Filho de Deus é a imagem consubstancial do Pai. O Filho procede pelo conhecimento e o Espírito Santo procede pelo amor. Se alguém se vê a um espelho, produz a sua imagem, ele descobre a beleza. Ele mesmo se amará. Deus se vê no espelho da sua divindade e gera uma imagem consubstancial a si mesmo, que é o Filho. O amor recíproco do Pai e dessa imagem consubstancial, isto é, do Filho, é o Espírito Santo. Assim ensina Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino. O Espírito Santo deve tanto mais ser considerado como Espírito de amor, porque produz em nossos corações o amor de Deus e do nosso próximo. A palavra Espírito, ruá, sopro, é bem escolhida, porque designa a inclinação recíproca, o movimento do amor, ensina São Tomás de Aquino. O mesmo Cristo diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, uma vez que o Pai enviará o Espírito. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Outra vez que ele mesmo o enviará. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como um calor vem do sol e do raio, como o fruto vem a um tempo da raiz e do tronco. Essa diferença de origem é a razão por que atribuímos ao Pai as obras da onipotência, ao Filho as da sabedoria e ao Espírito Santo as da bondade. De fato, essa obra tem certa analogia com as propriedades pessoais relativas à sua origem. Quando atribuímos à pessoa o Pai, é porque o Pai gera o Filho, e por isso lhe atribuímos também a produção dos seres contingentes, tirado do nada. Então, se o Pai, o primeiro, é o que gera o Filho, é assim também que nós atribuímos ao Pai a criação de todas as coisas. Por isso o chamamos Pai Todo-Poderoso. Atribuímos também as obras de misericórdia, porque ele recebe como filhos os pecadores arrependidos. São Paulo chama-lhe Pai da Misericórdia. Já em relação à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho é o eterno conhecimento do Pai, é a sabedoria. Por isso lhe atribuímos as ordens magníficas da criação. Tudo foi feito por ele. São João no Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Como o artista dispõe o plano da obra por um ato de inteligência, assim o Pai criou a ordem do mundo pelo Filho. Atribuímos também ao Filho a restauração da ordem pela redenção, tanto mais que ele tomou, por esse fim, a natureza humana. Então, Jesus é o Filho de Deus feito homem, mas independente se Jesus não tivesse sido humanizado, então ele feito homem, ele continuaria sendo Deus. Agora vemos também em Jesus Cristo, falamos da natureza divina, mas agora também falamos em Jesus da natureza humana. E Jesus, então, é um verdadeiro Deus e um verdadeiro homem. Mas ele por quê? Ele é uma só pessoa, o Filho,
mas com duas naturezas, a divina e a humana. Quando já falamos em relação ao Espírito Santo, o Espírito Santo é o amor recíproco do Pai e do Filho. É por isso a ele que são atribuídos todos os benefícios de Deus, nomeadamente a comunicação da vida à criação. Como a ave repousa sobre os seus ovos para vivificar o germe com calor, assim durante a criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Atribuímos, pois, também ao Espírito Santo a comunicação da vida sobrenatural pela graça, isto é, a santificação dos homens. É chamado dedo de Deus como autor dos milagres. Foi ele que operou o maior ato do amor divino, a encarnação do Verbo, o Filho de Deus se fazer homem. A bondade de Deus cumulou sempre os homens de benefícios, mas a medida transbordou quando, pela encarnação do Verbo, a misericórdia desceu sobre os pecadores, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, o Verbo, se fez homem, a verdade sobre os quais erravam, a vida sobre os mortos. Assim agora, Jesus é muito mais do que um homem, é um Deus e homem. E na teologia se discutiu muito no passado sobre a natureza de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Oferecemos nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Senhor, neste lugar. Bom é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que estará aqui para fazer santo lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Louvemos e adoremos ao nosso Deus vivo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Podes entrar, Senhor, neste lugar. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Então, nós estamos falando sobre a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, nós cremos então em um só Deus, em três pessoas. E a Santíssima Trindade foi revelada pelas palavras de Jesus Cristo. Não podemos conhecer a Trindade pela criação, porque Deus nela operou com as perfeições comuns às três pessoas: a onipotência, a sabedoria, a bondade, mas não operou com o que a diferença às três. Aí a analogia com o sol. Este só atua sobre dois sentidos, vista e tato, mas não sobre o ouvido, nem o olfato, nem o paladar. Não o advertimos, portanto, senão pelos dois primeiros sentidos.
os outros três não podem dar-nos ideia alguma do Sol. Assim, a nossa razão não tem a percepção da Trindade, porque a Trindade não atua sobre ela, ensina Santo Efrem. Nós só podemos ter conhecimento da Trindade pela revelação de Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 27. Ora, Jesus Cristo ordenou aos seus apóstolos no momento da sua ascensão que fossem e ensinassem a todas as nações e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. O Antigo Testamento já tinha uma vaga ideia do mistério da Santíssima Trindade. Os sacerdotes judeus deviam, ao abençoar o povo, invocar 3 vezes o nome de Deus. Isaías diz-nos que os serafins cantam no céu: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Notemos sobretudo o estranho plural empregado por Deus na criação do homem, a nossa imagem. Fazei o homem segundo a nossa imagem e não a minha imagem. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Davi escrevia no Salmo 109: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Embora vivida em sombras, a revelação da Trindade fora feita no Antigo Testamento, a fim de que o Novo, em que esta revelação seria clara, não parecesse contradizer aquele. A Igreja conhece esse mistério, a sinagoga rejeitam, a filosofia ignoram. A fé nesse mistério, publicamente, por meio do sinal da cruz, do símbolo dos apóstolos, do batismo e dos outros sacramentos, das consagrações e bênçãos, das festas da Santíssima Trindade. E nós, então, temos essa fé. Por isso que nós iniciamos e terminamos as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mistério é, com efeito, o fundamento da religião cristã. Sem ele é impossível a missão pelo Filho de Deus. Esforcemos, pois, o professar com frequência esse ato de fé, sobretudo com recitar frequentes vezes a bela oração: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, nos séculos dos séculos. Amém. Enviemos a Deus este louvor, não só quando nos enche de seus benefícios, mas também quando nos manda as suas provações. Então, devemos ter a nossa fé na Santíssima Trindade. Professemos, quando rezamos o credo, vemos a ação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Quando dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, então estamos falando de Deus como Criador, na pessoa do Pai. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, nós estamos então falando sobre a ação da pessoa do Filho. E cremos também no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós estamos então atribuindo ao Espírito Santo a santificação, que age na Igreja através dos sacramentos, e assim então a comunhão dos santos, que estamos unidos ao outro num só corpo, que é o corpo de nosso Jesus Cristo, que é o que dá a nossa salvação. Então, quando nós devemos rezar
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adorar também a Jesus na hóstia consagrada, dizendo ao entrar na igreja e ajoelharmos, dissermos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. E peço perdão pelos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, vemos claramente o dogma da Santíssima Trindade. Sabemos que, por nossas próprias forças, não seremos capazes de conhecer a Deus, mas é necessário, então, a graça de Deus. Só pela fé e a ação da graça em nossas almas é que nós somos capazes de compreender e aceitar o mistério da Santíssima Trindade. Estamos já para terminar o nosso programa de hoje, pois também nesse tempo temos as propagandas políticas. Então nós temos que ceder um pouco do nosso espaço para as propagandas políticas oficiais. Então, estamos já terminando o nosso programa de hoje, que foi sobre a Santíssima Trindade, e agora vou dar a bênção a todos os nossos ouvintes. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma, pela intercessão de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade, de São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.